uma das medidas preventivas ao mosquito é o uso do repelente. Mas qual é o melhor e como utilizar ele corretamente? A Renata Lia Frantz está com a gente aqui, ela é farmacêutica e coordenadora de qualidade regulatória da Clamed. Renata, bom dia, bem-vinda, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Poderia estar melhor se não fosse a dengue, mas a gente precisa combater esse mosquitinho terrível e a gente sabe que o uso de repelente é uma das armas para a gente vencer essa guerra contra o mosquito. O que a gente tem hoje de prático em relação ao uso de repelente? De fato, faz todo sentido, ajuda no combate à dengue? O que a gente pode falar sobre essa ferramenta também para botar bem longe aí a questão da doença, hein? Sim, primeiramente gostaria de agradecer, a oportunidade por falar desse assunto que é tão importante. Realmente o repelente é um aliado muito importante para a gente combater a dengue. Então, além de cuidar com a água parada, o repelente vai auxiliar que a gente não seja picado pelo mosquito, que é a maneira da transmissão da dengue, né? Então, o repelente hoje ele é muito importante. Hoje acho que todo mundo tem um repelente na bolsa, na mochila, né? Por aí, porque ele realmente é uma maneira muito eficaz de prevenção. Ô Renata, muitas vezes as pessoas sempre perguntam, né, principalmente para nós, o repelente, ele apenas repele o inseto ou ele também, o cheiro dele acaba matando o inseto? Não, o repelente ele só repele mesmo, tá? Ele não mata o mosquito, aí para isso são necessários inseticidas, né? Então, mas o repelente ele vai repelir para que o mosquito não te pique. Então, de repente, até você vai para uma área de mata, um sítio, uma chácara, alguma coisa. Então, o repelente é importante por isso, tá? Mas ele não vai matar o mosquito mesmo. Não adianta espirrar no ar, né? Então, é passar na pele mesmo ou aqueles repelentes de tomada, né? Que a gente coloca os elétricos na casa, porque ele só vai afastar o mosquito mesmo. Antes da gente falar da procura e até da possível falta, né, de alguns modelos, digamos assim, de marcas, enfim, eu queria que você explicasse um pouquinho para o ouvinte em relação à usabilidade, né, a aplicabilidade do produto. Porque a gente ouve falar o seguinte, olha, vai para o sítio, vai para lá, para a chácara, passa repelente, as pessoas chegam lá, passam, depois esquecem, fazem as atividades e tudo mais. Como que deve ser o uso de forma eficiente para que, de fato, a pessoa não seja picada pelo mosquito, né? Como é que a gente trata essa questão do uso do repelente? Então, existem hoje no mercado várias substâncias, várias apresentações de repelente, né? As que estão aprovadas pela Anvisa para repelir o mosquito da dengue são 3 tipos, né? A substância icaridina, o DEET, que é a sigla da substância, e o IR3535. Essas substâncias, elas têm também tempos de ação diferentes. Então, por isso que é sempre importante verificar no rótulo da embalagem do produto o tempo de ação dele para poder fazer a reaplicação desse produto, né? Então, alguns produtos agem até 4 horas, alguns até 6 horas, também depende muito da concentração da substância que está contida nesse repelente. Então, os uso infantil e bebê, a concentração é um pouquinho menor, o tempo de ação é menor. Os de uso adulto já existem alguns, por exemplo, que duram até 12 horas. Né? Então, sempre é importante, quando você compra o repelente, observar isso para que faça a reaplicação. Porque se eu aplicar só uma vez, depois do tempo de ação dele, eu não vou mais estar protegido. Ele não vai mais repelir o mosquito. A gente ouve falar também que é importante e necessário a gente usar protetor solar, principalmente nos dias de muito calor e recentemente, né? Joinville, a cidade tem virado um forno, né? Com temperaturas acima de 30 graus e tudo mais. E aí, como é que a gente faz? Passa o protetor solar primeiro, depois o repelente ou o inverso? Qual é a sua orientação? Essa é uma pergunta bem importante, uma dúvida realmente de muitas pessoas. Então, se você precisar passar o protetor solar, o hidratante ou algum outro produto na pele, passa-se primeiro esse produto. Então, o protetor solar. Eu vou passar o protetor solar, eu vou aguardar uns minutos para a absorção dele. Também o protetor solar geralmente diz quanto tempo leva para absorver, 10, 15, 20 minutos. Espero absorver e passo o repelente. Então, o repelente sempre tem que ser o último, né? Ele precisa estar por cima da pele, porque ele vai evaporar, soltar a substância dele para repelir o mosquito. Se a gente passar outra substância por cima dele, ele já não vai fazer a função dele. Então, sempre protetor, hidratante, qualquer outro produto primeiro, absorve e por cima o repelente. Perfeito. Ô Renata, na época da pandemia da Covid-19, a gente recebeu muitas reclamações quando começou realmente a demanda, né?
a questão do aumento absurdo, 30%, 40%, às vezes 50%, na questão do aumento do preço do álcool em gel, por exemplo. O que você vem notando nesse início, né, de epidemia aqui em Santa Catarina? Tem modificado, tem variado, tem aumentado os preços dos repelentes em si ou não? Olha, a gente não tem percebido um aumento tão grande do preço, mas pode acontecer em decorrência da falta, né, de alguns produtos. Então, a demanda aumentou muito e aí pode acontecer, mas a gente ainda não percebeu um aumento muito grande. Existe diferença já de preço, mas isso sempre existiu, diferença de preço de acordo com a substância, mas não um aumento em decorrência da grande procura, por exemplo, né? Vamos continuar falando ainda sobre a eficácia do produto, que uma dúvida que deve surgir é a seguinte: a pessoa que já tem dengue precisa passar o repelente? Porque na teoria ela pode pensar o seguinte: já peguei 1, 2, 3, 4 subtipos de dengue e tal, posso ser contaminado novamente, e aí? Sim, é muito importante que as pessoas que estão com dengue ou com suspeitas de dengue continuem usando o repelente. Porque hoje uma das maneiras de transmissão, né, do mosquito é quando ele pica uma pessoa que está com dengue e aí depois ele pica outra pessoa. Nem todos os mosquitos, a Aedes aegypti, estão contaminados pelo vírus, né? Mas ao picar uma pessoa que tem dengue, ele se contamina. E aí, quando ele picar outra pessoa, ele vai fazer a transmissão. Então, hoje não tem transmissão de pessoa para pessoa, igual o Covid e uma gripe, né? Por contato. Porém, se o mosquito picar uma pessoa com dengue, ele se contamina e ao picar outra pessoa, ele vai transmitir a dengue. Então, por isso que é importante as pessoas, mesmo com dengue, usarem o repelente para a gente tentar conter um pouquinho essa transmissão. Ô, Renata, uma das perguntas que a gente também recebe muito pelas redes sociais é o seguinte, né? O mosquito me mordeu por cima da roupa. Qual que é o mais indicado? É você passar o repelente e já logo em seguida você, por exemplo, pode colocar uma calça? Ou o certo é aguardar ali uns 5 minutos até que o repelente, a pele absorva o produto? Como é que funciona? Então, essa também é uma dúvida bem importante do pessoal. Não é recomendado passar o repelente por baixo da roupa, tá? Então, a gente passa o repelente somente em áreas expostas e, se for necessário, por cima da roupa, tá? Mas é importante sempre verificar também na embalagem do produto se há essa indicação de passar por cima da roupa, porque pode haver um manchamento, dependendo da forma farmacêutica do produto, dependendo da substância. Então, verifica na embalagem se pode passar por cima da roupa, mas nunca por baixo da roupa, porque a oclusão que a roupa faz vai impedir a evaporação do repelente e aí pode causar, às vezes, uma alergia, alguma coisa assim, tá? Uma dermatite ou algo assim. Então, não é recomendado por baixo da roupa. Veste a roupa, passa nas áreas expostas e, se necessário, passa um pouquinho por cima da roupa. O mosquito que transmite a dengue é diurno, mito ou fato? Mais ou menos, vamos dizer assim, né? Ele tem um hábito mais diurno, mas não impede que ele atue à noite. A prevalência maior é de ele atuar durante o dia, principalmente no comecinho da manhã, né? Então a gente fala que ele tem um hábito mais diurno, mas não é exclusivo. Então não impede que ele pique à noite. A gente ouve falar também que o mosquito pode voar 1 metro, 1,5 metro, enfim. Mito, o que a gente pode falar sobre isso? Não, ele realmente tem um hábito de voar até 1,40 m por aí, mas aí as pessoas pensam, mora num apartamento, de repente não tem perigo. Não, o voo livre dele é baixo, mas ele pode entrar no elevador, ele pode vir de repente numa caixa, numa sacola, junto com, né? Com as compras e tudo mais, e aí ele consegue atingir, né? E ele pode ir aos poucos também, ele só não tem um voo livre tão alto, mas nada impede que ele suba de outros meios, né? Uhum. Ô, Renata, a questão também bastante interessante são para as crianças, né? Tem algum repelente em especial para passar, por exemplo, nos bebês, nos recém-nascidos? Sim, bebês é muito importante ficar atento à indicação para bebê mesmo, então os repelentes baby, que a gente chama, que são com substâncias icaridina e R3535, tá? A partir de 6 meses, em geral, essas substâncias são indicadas. O DEET já não é indicado para crianças menores de 2 anos de idade. E aí, entre 2 e 12 anos podem utilizar, mas a concentração é limitada a 10% e a aplicação 3 vezes ao dia. Então, bebês ficar atento às substâncias icaridina e R3535. E sempre observar a recomendação na embalagem, esse é o mais importante. Então, existe para bebê, existe para criança, existe para adulto, por uma razão, né? A concentração do princípio ativo, então é importante respeitar isso, né? Na hora da escolha ali do produto. Renata, como tudo na vida, o que é demais pode fazer mal e é necessário sempre um equilíbrio.
A pergunta que ele faz é o seguinte: você, né, com formação na área da farmácia, como farmacêutica, enfim, se a gente passar longo tempo usando repelente, todos os dias, passa, né, no braço, na perna, no corpo, enfim, a gente não pode ter algum tipo de consequência lá na frente? O que se sabe sobre isso? Os repelentes, eles são seguros, tá? Então, desde que eles... Por isso que eu digo sempre procurar repelentes regularizados na Anvisa. Então, eles passam por vários testes de segurança, né? Antes de irem para o mercado. Então, eles são seguros para a utilização. Porém, é sempre realmente importante verificar para que ele foi aprovado. Então, por isso que eu digo, às vezes, a quantidade de vezes que eu vou aplicar, é importante eu verificar no rótulo do produto. Porque ele foi estudado com aquela periodicidade de uso. Então, 3 vezes ao dia, por exemplo, o DET para crianças de 2 a 12 anos. Mais que isso, ele pode causar, assim, uma alergia na pele. Então, ele pode ter um grau de toxicidade se for utilizado em desacordo com o que foi estudado ali para ele, né? Mas eles são seguros, sim. Mas, claro, eu estou dentro de casa, com as janelas fechadas, talvez eu não precise ficar utilizando, então, o repelente. Então, existem outras maneiras, né? Um repelente de tomada, ele não vai na pele, ou um mosquiteiro, uma tela, principalmente para crianças, né? Então a gente fala, usar um mosquiteiro, usar uma roupinha comprida, para tentar evitar um pouquinho a exposição ao repelente, pelo caso do risco de desenvolver algum tipo de alergia. Mas, assim, não é comum, tá? Eles têm a comprovação da segurança, sim. Pegar seu gancho da alergia. A pessoa passou, sentiu alergia, coceira, e aí faz o quê? Lava imediatamente? Lava imediatamente. Se sentir alergia após a aplicação do repelente, lava imediatamente com água e sabão, né? E aí procurar uma orientação médica para verificar se, de repente, ele está com alergia a alguma substância em específico ou algum componente da formulação ali, de repente é alguma coisa só do gel ou só do creme, porque hoje existem repelentes spray, aerosol, gel, loção, creme. Então, pode ser uma substância específica, mas aí vai ter que ser feita uma investigação realmente com um auxílio médico. Ô, Renato, uma outra dúvida também que sempre surge dos ouvintes, né? Eu encontro para comprar nas farmácias esse teste da dengue e se sim, se for um caso que não for dengue, for Covid, por exemplo, esse teste ele também pode acusar de alguma forma ou não? Então, os testes estão disponíveis em algumas farmácias, mas não para compra para você levar para casa. Faça o teste na farmácia, tá? Então, no ano passado, a Anvisa já autorizou as farmácias a fazerem alguns testes, que a gente chamava de testes rápidos, né? Então, algumas farmácias já estão autorizadas a fazer e aí podem procurar e fazer o teste na farmácia. Porém, o teste da dengue e do Covid são diferentes. Mas aí, procurando a farmácia, estou com suspeita, de repente faço o teste da dengue, dá negativo, o farmacêutico vai investigar e aí, de repente, vai indicar de fazer o teste do Covid. E é saliva, é sangue, como é feito? É sangue, uma gotinha de sangue na ponta do dedo, o da dengue, né? Renata, para a gente finalizar, essa semana ainda, início de semana, até li uma reportagem que mostrava que a gente pode ter um pico de casos entre março, que começa hoje, e abril. Você enxerga essa possibilidade também, com base no que você está vendo assim no dia a dia? A gente tem visto realmente que está aumentando os casos, então é provável sim que tenhamos um pico, tá? Porque os casos vêm aumentando cada dia, né? Então, realmente, não posso garantir, mas o que a gente tem percebido pelo aumento é que realmente pode haver esse pico. Renata Lia Frantz, que está ao vivo conosco aqui na bancada do nosso Jornal da Manhã da Jovem Pan, é farmacêutica e coordenadora de qualidade e regulatório, né, da Clamed. Muito obrigado, viu, Renata, pelos esclarecimentos. É sempre um prazer tê-la conosco aqui na Jovem Pan e volto sempre. Imagina, eu agradeço a oportunidade para falar sobre o assunto. Obrigado mais uma vez.